Os olhos representam, então, a capacidade da gente ver claramente o presente, o passado e o futuro. Então, dependendo de como a gente encara a vida, os olhos eles podem ser saudáveis ou podem ser doentes, em qualquer idade, na verdade. A questão, essa questão do problema aí de depois dos 40 anos, certamente vai ter problema na visão, e outras coisas do tipo, isso é uma crença. E se a gente parar para analisar, a gente vai perceber que isso é uma crença ocidental, aqui, dos países do Ocidente. Porque se a gente for analisar as pessoas lá no Oriente, Egito, China, enfim, dificilmente a gente vê pessoas com óculos. Então, por quê? Porque isso é uma coisa daqui, ocidental, essa crença de que o futuro é incerto, de que tudo é ruim, tudo é mal, as pessoas são ruins, querem se aproveitar e tudo mais. E aí essa crença gera um medo nas pessoas e elas não querem ver. Elas não querem ver o que vai acontecer lá na frente, elas não querem enxergar o que está acontecendo agora, ou elas não conseguem ter outras visões de mundo além dessa crença de que vai ter um problema, de que vai ser ruim, de que é o mal que vai acontecer. Então, os nossos olhos eles representam isto, a nossa capacidade de ver com clareza, seja presente, seja passado, seja futuro. E aí os problemas de visão, então, se dão, na verdade, nas pessoas que não gostam do que estão vendo nas suas vidas. Elas não estão felizes, não estão contentes com aquilo que elas estão vendo. E aí são inflexíveis também, de acreditar que a vida pode ser diferente, que a vida pode ser melhor. Essa inflexibilidade de acreditar numa vida melhor, numa vida com coisas boas, com pessoas boas, causa esses problemas de visão. A pessoa ela acaba se sentindo vítima, Isso é um padrão do ego, de se achar vítima das situações, vítima das circunstâncias, Ai, coitadinha de mim, o que eu vou fazer se eu estou num país que é assim, assado, se eu estou numa família que é assim, assado, num emprego que é assim, assado, se eu nasci para sofrer, se eu nasci com esse karma. Então a pessoa se coloca numa posição de vítima. E aí, ela não por ela não gostar do que ela está vendo, por conta disso ela acaba fazendo problemas na visão. E aí a gente vê também outras maneiras da gente ter problemas na visão por conta daquilo que a gente está negando, é quando são as pessoas que estão aí em estado em depressão constantemente, estão sempre em depressão, ou então um fato, alguma situação na família que nos deixa assim com muita raiva, nos cega de raiva, Então quando a gente usa essa expressão assim, me ceguei de raiva, me ceguei de ódio, de alguma situação, algum ressentimento, alguma mágoa na família, faz com que a gente não enxergue o outro lado da situação e aí nos causa também esses problemas na visão. Ou então momentos na nossa vida que a gente não está bem, que não está nos agradando, mas aí a gente teima em não ver o outro lado, e fica só fixo naquilo que está acontecendo, na nossa verdade, naquilo que a gente acredita e não vê o outro lado. Daí não consigo enxergar outras situações, outra coisa, outra luz, outra saída na minha vida. Ou então quando a gente tem essa sensação muito forte dentro da gente que a gente não quer mais cruzar, não quero mais, nunca mais na minha vida ver aquela pessoa, não quero mais cruzar com aquela pessoa, com aquela situação, não quero mais passar naquela rua, nunca mais quero ir naquele lugar, nunca mais quero alguma coisa que me incomoda, que me atormenta. E aí isso vai me cegando, e eu vou tendo problemas de visão. Ou até mesmo quando a gente perde alguém, pra morte, quando alguém muito querido morre e tudo mais, e eu não aceito aquilo, eu não quero enxergar, eu não acredito, eu não, me ceguei de raiva por aquela pessoa, por terem levado, por Deus ter levado, o universo ter levado aquela pessoa, e eu não me conformo com aquilo, e aí eu vou
gerando também, eu vou negando ver o outro lado das coisas, por conta disso eu vou criando problemas na minha visão. Só um parênteses, por exemplo, problemas de visão em crianças significa que a criança está se recusando a ver o que está acontecendo na família, tá? Então, lembrando que problema de visão é quando a gente não gosta do que a gente está vendo e a gente não quer ver o que a gente está vendo. Quando esses problemas já vêm, estão desde criança, né, surgem numa criança um problema de visão, significa que a criança está se recusando a ver o que está acontecendo na família, porque é o meio em que ela está mais atuante neste momento, tá? Então vamos repensar aí as pessoas que têm crianças, né, com problemas de visão na família ou por perto, ver o que pode estar acontecendo na família dessa criança para ela estar criando já uma cegueira, para ela estar criando um problema na visão dela, o que ela não está querendo enxergar. E aí, falando mais especificamente dos três principais, dos três mais comuns problemas de visão, né, que é a miopia, o estigmatismo e a hipermetropia. Então, a miopia, o que é a miopia? A miopia é o problema de visão para longe. E aí, se a gente for analisar com calma, o próprio nome já está dizendo, o próprio significado do problema miopia, do nome miopia, do diagnóstico miopia, já está me dizendo o que eu tenho, qual é o meu problema de fato, né? Então, problema para longe, é o medo do futuro. Eu não consigo enxergar lá longe, eu não consigo aceitar fatos que fogem da minha crença, né? A pessoa míope, ela não consegue aceitar os fatos da vida que fogem das crenças dela. Ela só enxerga curto, ela só enxerga o que está acontecendo aqui, pertinho dela, né? E ela não consegue ver esses fatos, se está fora da crença dela, ela não consegue ver de outra forma. Então ela fica com medo do futuro, porque ela acredita que ela não vai conseguir resolver aquela situação, né? Não vai ser diferente, não vai acontecer, ela não vai conseguir fazer de outra forma. Ela só está enxergando aqui, curtinho. E as pessoas míopes, geralmente elas são muito radicais e elas não reconhecem que elas são radicais. Justamente por isso, elas não têm essa visão lá do longe, lá das outras oportunidades, né? É só assim, desse jeito, que pode acontecer. Não tem outro jeito que a coisa pode se resolver, ou não tem outra opção, não tem outra saída, né? Então elas só enxergam aqui. E elas não aceitam, né? Geralmente não aceitam a opinião dos outros, porque elas só conseguem acreditar na crença delas, elas só conseguem ver a crença delas, né? Então tem dificuldade de ampliar os horizontes, né? Tá só aqui. Ela concentra-se, as pessoas míopes, elas geralmente concentram-se no que elas sabem fazer. E geralmente elas entendem muito bem do assunto, aquilo que elas se propõem a fazer e que elas sabem fazer, elas se concentram naquilo ali e elas fazem muito bem, elas entendem muito bem esse assunto, justamente por isso, porque o foco delas está aqui, está no presente, está nessa concentração, está no que elas estão fazendo. Então, para quem é míope, para quem tem essa dificuldade aí de enxergar ao longe, vamos começar a rever, né, as atitudes, as opiniões, vamos começar a deixar expandir os horizontes, vamos começar a ver o que as outras pessoas têm para nos falar, porque se a pessoa é míope, quem é míope, significa que não consegue enxergar para longe, está lá com medo do futuro. Então as outras pessoas que conseguem enxergar, que não são míope, por exemplo, elas vão conseguir te trazer uma visão que tu não está enxergando. Então, vamos começar a olhar, a ver a opinião das outras pessoas também. Sempre existe uma saída. A gente tem que querer enxergar. O que acontece? A miopia, ela se manifesta em pessoas que não conseguem ver ao redor, justamente isso que eu acabei de falar, né? Então, elas acabam enxergando ali apenas os seus próprios problemas, né? Elas têm a visão curta. Geralmente, são pessoas egocêntricas,
justamente por isso, porque estão enxergando só aqui, ao redor dela, o que está acontecendo na vida dela, e não estendendo essa visão, não ampliando os horizontes, não ouvindo as outras pessoas. Então, aumenta teu campo de visão, né? Escuta aí a opinião dos outros, e sempre tem uma saída. E quanto mais a gente se abrir, se proporcionar, se permitir, né, trocar experiências, mais a gente consegue achar soluções para nossas situações e os nossos problemas, os fatos que acontecem na nossa vida. Tá? Então a miopia é isso, é o medo do futuro, tá? É ficar só na sua própria crença, é a dificuldade para longe que já diz tudo, né? É o não enxergar o longe. E aí depois a gente tem ali a hipermetropia. Diferente da miopia, que é o medo de longe, a hipermetropia é a miopia a dificuldade para longe, a hipermetropia ela é a dificuldade de enxergar de perto. Então é exatamente o oposto. A pessoa está com medo do presente, do que ela está vivendo hoje, neste momento, do que está acontecendo agora na vida dela. E aí, às vezes, as pessoas que têm hipermetropia, elas nem se dão conta, elas nem percebem que elas estão com medo do presente, porque elas não estão olhando para ele, né? Elas vivem ou no passado ou no futuro. Elas têm a visão, elas têm a dificuldade de enxergar para perto, então elas têm dificuldade de viver aqui no presente, porque elas estão com foco no longe. Elas estão enxergando longe, seja lá no futuro, em coisas que pode ser que aconteça, em coisas que elas querem que aconteça, ou lá no passado, em coisas que já aconteceu, né, em coisas que ela vem carregando de medo, de padrões, de crenças lá do passado, e não enxergam o presente. Então, assim, quando eu estava estudando até sobre isso, eu li uma frase que representa muito bem essa questão de a gente ter medo de viver o presente, né? Ou seja, não tem como mastigar, não tem como comer sem mastigar, né? Então, diz tudo sobre o presente. A gente não tem como chegar lá no futuro, a gente não tem como realizar um sonho, um desejo, melhorar a vida, seja lá se desfazer e resolver um problema na nossa vida, se a gente não focar aqui no presente. A gente tem que passar pela situação, né? A gente tem que mastigar para poder comer, não tem como ir direto para o futuro, não tem como voltar para o passado, né? Então é prestar atenção no agora. A hipermetropia ela é um reflexo, na verdade, da mente, que não está conseguindo ver longe, né? Ela acaba se preocupando às vezes demais com os outros e não vê a si mesmo, não consegue se enxergar. Mesmo quando está fazendo alguma coisa para si, né? Seja um trabalho, seja um curso, mas está fazendo para poder ter uma ferramenta, um conhecimento, digamos assim, para oferecer para o outro. Ou seja, mesmo quando ela está fazendo algo para ela, na vida dela, está fazendo, mas está pensando lá no futuro, que lá no futuro eu vou poder oferecer daí uma vida diferente para o fulano, para o ciclano, para o filho, para o pai, vou poder ter uma ferramenta a mais para ajudar as pessoas, né? E aí não vê ao seu redor, não vê próximo de si, faz as coisas, mas já pensando lá no futuro. Então essas pessoas também têm tendência a se incomodar com assuntos que não são delas, que são assuntos alheios, de se preocupar demais com a vida do outro, justamente por conta disso que eu falei, né? Tem medo de estarem no presente e acabam sempre tentando fazer alguma coisa ou outra para melhorar o futuro, ou carregam uma mágoa de passado, então não conseguem estar aqui agora no presente, né? Então é soltar passado, é focar no presente,
porque a única maneira de o futuro ser melhor, ser bom ou ser ruim, ou conquistar aquele sonho, aquele objetivo, é eu focando no presente e fazendo hoje o que eu posso fazer por mim hoje. E o problema dos outros, a gente pode ajudar, mas os outros têm que passar também pelas experiências da vida, porque senão eles não crescem. Assim como a gente tem que passar pelas experiências para a gente poder evoluir, os outros também. Então eu posso estar ali para amparar, eu posso estar ali para ajudar, mas eu não posso fazer pelo outro, eu não posso tomar o remédio do outro pelo outro, eu não posso expandir a consciência do outro pelo outro, é o outro que tem que fazer. Eu posso orientar, mas eu não sou responsável pela evolução do outro. Então, sair do futuro, sair do passado, daquela sensação de que se eu tivesse feito assim seria diferente, se eu tivesse ajudado fulano não tinha sido atropelado, se eu tivesse ajudado, feito isso, aquilo outro, se eu tivesse escutado fulano, se eu tivesse, ajudado fulano, feito alguma coisa pelo fulano lá atrás, não teria acontecido aquilo com ele ou comigo. Solta passado, o que passou, passou. Né? Foca no presente, o que tu pode fazer por ti hoje. Né? O presente é o melhor presente de Deus, do universo, para nós. Porque é no presente que a gente pode mudar toda uma vida. Né? É eu focando nos meus sentimentos, nos meus pensamentos aqui no presente. Quanto mais eu pensar elevado, quanto mais eu pensar em alegria, quanto mais eu pensar em amor, aqui no presente, mais eu consigo fazer o meu futuro diferente. Então não tenha medo do presente, ele é a melhor oportunidade para tu mudar a tua vida. E aí depois da hipermetropia a gente tem o astigmatismo. O astigmatismo é pessoas que têm dificuldade de foco, né? É aquela dificuldade, problema de visão de focar, né? Resumidamente falando, não vou entrar muito em detalhes técnicos, mas é a dificuldade de focar. E de novo já está me dizendo qual é o meu problema, né? Se eu for olhar qual é a minha questão emocional, o que rola aí no meu campo emocional, é a minha dificuldade de focar. Né? Então, pessoas que têm astigmatismo, elas têm dificuldade de lidar com o eu, né? Com o eu delas. Então, é esse medo de ver a própria alma, né? É a dificuldade de lidar com o eu, não o eu, o ego. É o eu, a alma, o eu superior, o eu divino delas, né? A centelha divina, enfim. Ou seja, né? Elas não conseguem focar, como o próprio nome ali, como o próprio problema físico já está querendo dizer. Não conseguem focar, não conseguem silenciar, não conseguem sentir, né, essa segurança, essa leveza, para escutar o seu eu, né, para olhar a sua alma, escutar o seu eu. As pessoas que têm astigmatismo geralmente são pessoas que tendem a complicar as situações, né? Complicam as situações aí nos pensamentos dela, dão um nó nos pensamentos dela, justamente para não ouvir esse eu delas aí, o eu superior, não o ego, né? Elas já tendem a ficar deduzindo, né, os problemas que vão acontecer, os fatos, as situações aí que vão acontecer, já acham aí que não vai dar certo o que as pessoas estão sugerindo para elas, né, o que trazem de opinião, de sugestão. Geralmente elas acham que ou existe, não pode ser essa solução, tem que existir outra solução, deve ter outra solução para solucionar aquele problema. Ou então que não existe solução, não tem solução, não existe, como não existe saída para o meu problema. Mas elas não aceitam de cara já o que as pessoas estão trazendo para elas como sugestão. Então, assim, o astigmatismo ele é uma torção, uma distorção mental aí, de quem geralmente se irrita facilmente quando as pessoas, né, quando alguém tenta controlar o caminho delas, né, ou os pensamentos delas, tentam dizer o que elas têm que fazer, o que elas, né, então vai trazendo, né, essa irritação e essa distorção mental. E geralmente também as pessoas com astigmatismo, o sofrimento delas aparece, ou elas sofrem mais, vem um sofrimento maior na vida delas quando elas têm que escolher entre duas coisas importantes,
né? Então, se eu tenho que seguir o caminho A ou seguir o caminho B, se eu tenho que sair ou se eu tenho que ficar, se eu tenho que separar ou se eu tenho que casar, se eu tenho que isso ou se eu tenho que aquilo, é quando o sofrimento maior aparece. Por quê? Porque elas não conseguem focar no eu delas, né? Elas não conseguem lidar com o que o eu superior, com o que a parte divina delas está querendo dizer para elas, né? Então esse sofrimento vem maior porque elas se negam a olhar, a focar no eu delas, né? Então quem tem astigmatismo começa a dar, vamos dar menos explicações aí das situações, vamos se fazer mais claro e objetivo no que a gente está falando. Geralmente são pessoas também que têm tendência a dar muita explicação quando elas querem contar alguma coisa para alguém, porque nem elas mesmas às vezes conseguem se sentir seguras com o que elas estão falando, né? Então não conseguem focar, né? É justamente isso. Então é dar menos explicação, se fazer claro, se fazer objetivo, ser mais tranquilo na hora de falar, né? Porque quanto mais tranquilo e quanto mais relaxado a gente tiver, mais a gente consegue se focar com o nosso eu e mais a gente consegue ter foco, tá? Então o astigmatismo é isso, gente. É essa dificuldade de foco, dificuldade de lidar com o seu próprio eu, né? Medo de ver a própria alma. Então tenham foco, sejam mais abertos às sugestões das pessoas, compliquem menos, né? E silenciem, foquem em vocês, sintam que as respostas vêm, as respostas todas estão dentro. É bem isso, é quando a gente não consegue focar na gente para ouvir as nossas próprias respostas. Então eu me perco e eu perco o foco da minha vida, perco o foco de mim. Certo? Então, essas são as questões aí, os principais problemas de visão. Mais pra frente a gente vai falar sobre outras questões de visões, outras questões na visão, né, como catarata, conjuntivite, estrabismo, enfim. Mas por hoje já está de bom tamanho e vamos repensar aí nas nossas atitudes, nos nossos padrões e ser íntegros e humildes com a gente mesmo, porque o nosso corpo tá querendo sim dizer alguma coisa. Se eu não tivesse sentindo, se eu não tivesse com esses padrões de sentimento, né, de confusão mental, distorção e tudo mais, eu não tava com hipermetropia, eu não tava com miopia, eu não tava com estigmatismo, né? Enfim, se eu tô é porque o meu corpo tá me dizendo o que o meu campo emocional, o que os meus padrões de sentimento estão fazendo, né? Estão ali presentes na vida neste momento. Então é trocar esses padrões para poder curar, né? Seja a idade que tu tiver, né? O teu problema de visão. Então queiram ver, né? Desejem ver a vida, desejem ver o presente, desejem ver o futuro, né? Sejam mais flexíveis e mandem comandos curtos também para o subconsciente, né? Eu quero ver, eu desejo ver, eu confio em mim, eu foco em mim, eu consigo me ouvir. Mandem comandos curtos para que ele consiga ir modificando esses padrões de pensamento. Quanto mais complicação a gente fizer na formação de uma frase afirmativa para a gente ficar se sugestionando, mais complicado vai ser do subconsciente aderir a isso. Então é rápido e objetivo, é curto e grosso, né? Como a gente costuma ouvir também, o subconsciente também funciona dessa forma, né? Seja curto e grosso com o teu subconsciente, queira ver, deseja ver, veja o bem das coisas, né, das situações, veja o lado bom do aprendizado, veja o que está por trás das situações e dos fatos da vida aí. Perdoe mais as pessoas, está todo mundo aqui em evolução, né? Afinal de contas foi eu que atraí, né? A questão do perdão, né? É eu perdoar algo que na verdade foi eu que atraí, aquela pessoa foi só um instrumento. Então perdoa a pessoa, ela tá te trazendo o que tu tá pedindo por conta do que tá registrado no teu subconsciente, na tua frequência energética, né? Então, e sejam mais pacientes também com as pessoas, com as situações e com o tempo, para dar tempo
das coisas mudarem, para dar tempo das coisas se ressignificarem e acontecerem de forma diferente.